Então tá, ficamos sem a prece só hoje, mas eu vou. Então vamos fazer o gancho aqui na sexta passada, que o doutor Inácio fala da preocupação, né, do trabalho maravilhoso de bondade, de acolhimento dos necessitados que o Eurico Barçanufo teve, inclusive quando transitou aqui no planeta, nesta última existência dele, mas também lá no plano espiritual, como fala aqui, ó, quando ele regressa à pátria espiritual e constatando a falência de muitas existências que se deveriam ter entregado ao Ministério do Bem. Então, são espíritos cuja programação reencarnatória estava projetado esse trabalho na seara de Jesus, mesmo anonimamente, mas serem úteis à vida alheia, né? E não cumpriram com essas responsabilidades previamente assumidas, retornam então como almas falidas, né? E que porque deveriam ter se entregado ao Ministério do Bem, retornam na condição de espíritos desvairados, hebetados, tristes, fracassados e arrebanhados para regiões de muita sombra e dor, nas quais se omisiam, ou seja, se escondem, vivem de uma forma clandestina para não ser descobertos, os adversários da luz. Empenhou-se então Eurípides Barçanufo em erguer este santuário para a saúde mental, o Hospital Esperança. Este santuário, porque a gente lembrando que eles estão lá no hospital, todo esse trabalho dessa obra, eles estão transitando dentro do hospital, nas alas do hospital, na administração do hospital. O Manuel Flamengo Miranda está lá estagiando, né? Então ele fala, ergueu este hospital, o Hospital Esperança, que é também albergue para repouso e refazimento dos descuidados filhos do Calvário, que se esqueceram do Mestre, deixando-o abandonado. Este aqui, povo, é o formato do hospital. Ele tem formato de um catavento, não é? Girando no sentido horário. Ó, o formato do hospital visto de cima lembra um catavento com 5 hélices. É uma homenagem de Eurípides Barçanufo à nossa galáxia. Cada hélice é um pavilhão. E a gente já viu lá numa outra referência que eu trouxe aqui sobre esse hospital, lá no início do nosso estudo, esses pavilhões eles são feitos de vários andares, inclusive andares como se, subterrâneos. Ele não é só, digamos, um prédio térreo, ele tem vários andares e andares subterrâneos em cada pavilhão. Ou seja, ele é enorme, né? Ao centro daqui, né, essa aqui, temos esse, é um vitral em forma de uma cúpula similar às mesquitas, né? Que é a parte mais nobre na qual nos comunicamos com as esferas mais elevadas. Aí eu entendo assim quando ele fala as esferas mais elevadas, em torno da Terra existem várias esferas, né? O André Luiz nos fala isso. A Igorina Cunha fala num livro que ela escreveu, que é todo Desenhos de Nosso Lar. Então, nesse livro da Igorina Cunha tem essas esferas em volta da Terra, onde mostra que nessa obra da Igorina Cunha, a colônia Nosso Lar fica na esfera onde está mais próxima à crosta terrestre, onde está localizado o umbral. E muito lógico, né? O que é um umbral? Quando a gente chega em casa da rua, nós passamos pelo umbral da porta. É um marco, é a passagem. Então, claro, a esfera mais próxima da Terra é umbral, porque ela é a nossa passagem. Quando nós desencarnamos, nós passamos por essa região, e se tivermos o mérito, o merecimento de atingir esferas um pouquinho mais acima, nós passaremos por essa região umbralina em direção à esfera que nos compete pela nossa sintonia vibracional a morar, né? Então, por isso que ele fala, então, aqui eles se comunicam com as esferas mais elevadas. Eu penso assim, a gente pode pensar, então são os mundos mais elevados. Não, ele está falando de esferas que ficam neste mundo, planeta Terra. Tá? Isso aqui é de uma outra obra, tá? Um outro livro que fala sobre esse hospital.
Mas é interessante porque a gente está falando aqui do hospital, vou trocar de ala, agora nós vamos nos reunir na administração, então para a gente saber como é que é o formato da construção, né? Continuando então as palavras finais do médico, que ele estava, o Manuel Flamengo virando a falar que ele estava bastante emocionado, e coloca que nunca faltam advertências e consolações, socorro e apoio, mesmo quando obstinadamente os aprendizes preferem afastar-se dos mestres das suas lições de amor. Olha que isso aqui realmente, pessoal, isso aqui é para mim, né? É para nós. Então, às vezes quando a gente começa a se afastar das nossas obrigações, talvez a espiritualidade sempre providencia uma forma de alguém nos cutucar, né? Então, às vezes a gente está naquele servir a Deus e a Mamon ali, né? Não está encontrando o equilíbrio, né? Desta balança existencial e está mais tendendo para o Mamon. Aí vem um companheiro que está do lado da espiritualidade nos cutuca, a gente às vezes pode até demonstrar uma certa irritação, né? Mas olha como a gente fala que quando a gente começamos a nos afastar desse caminho que nós, se não o escolhemos, nos foi proposto e a gente aceitou transitar por esta via nesta existência. Então é interessante, nunca falta advertência e também consolação, socorro e apoio, nos fortalecendo para a gente ser operário na obra, né? Aí o Manuel Flamengo de Miranda vai falar sobre a harmonia, o ar lá, né? Ele sempre fala, quando ele está encerrando algum trabalho assim longo, ele realiza, e naquele momento que eles vão se reunir para descansar, ele sempre coloca da brisa, dos perfumes, harmonias. Como ele coloca ali, tocava as mais delicadas fibras do espírito. E aqui tem uma fala bastante significativa do Dr. Inácio. O processo de evolução, continua ele espontaneamente a falar, a enunciar, é lento, porque aqueles que estão nele envolvidos, estamos, né, nele envolvidos, optamos pelo imediato. E olha o que ele diz, o imediato são as ilusões que afastam temporariamente a responsabilidade e as lutas, intoxicando-nos os centros do discernimento e entorpecendo-nos a razão. Né? As anestesias da vida material. Aquela lá que eu sempre falo do Pai Nosso, livrai-nos da tentação. A tentação é para nos provar, mas não é para nós ceder. E justamente a gente encontra essa força para não ceder na tentação, nessa frase acima aqui, ó. Não faltam advertência e consolação, socorro e apoio. Ele está colocando os dois lados da... Ó, vem as advertências, mas vem alguém para nos amparar. Vem o socorro e o apoio. Né? Quando a gente fica desnorteado. Né? Qual é o nosso norte? O norte é aquilo que nós escolhemos como sendo o nosso rumo lá no plano espiritual, né? Se não escolhemos, como eu digo, nos foi proposto, né? Se eu não tinha competência para fazer a escolha, me propuseram a escolha melhor para minha reparação meus débitos, né? Então ele continua, luz, porém, em toda parte, o amor de nosso Pai convidando à renovação e ao trabalho. A conquista de si mesmo. Olha que interessante. Primeira conquista, né? Nós mesmos temos que nos possuir, né? A conquista de si mesmo como passo inicial para a aquisição da alegria, da paz e da felicidade. Dia virá, e já se anuncia, olha,
em que o Evangelho de Jesus tocará os corações com mais profundidade. E o ser humano se levantará dos vales por onde deambula, galgando a montanha da libertação, a fim de contemplar e fruir os horizontes infinitos e planificadores. Até que chegue esse momento, mas é interessante que ele diz que esse momento já está chegando, já se anuncia, né? Nós estamos há décadas no movimento espírita, com obras espíritas. Aqui eu queria fazer um parênteses, pessoal. Obras espíritas psicografada por médiuns de confiança e espíritos que nós estamos acostumados a acompanhar a produção deles, né? Porque tá chegando muito livro espírita trabalhando em cima dessa ideia da transição. A transição já chegou, a transição se anuncia, a transição está vindo. Está chegando muito livro. Eu acabei de ter contato com 2 obras dessa e, olha, desconsiderei as informações dos 2 livros. Portanto, não fiz nem questão de guardar o título. Um eu li todinho e o outro eu abri ao acaso e tinha uma informação ali que me deixou impressionado, que não fazia sentido nenhum. Principalmente aquilo que eu penso e às vezes comento com vocês, de marcarem datas. E esse livro marcava 2070. Né? E a espiritualidade nos diz que todos os acontecimentos morais na Terra dependem do livre-arbítrio das criaturas. Os acontecimentos morais na Terra dependem do livre-arbítrio das criaturas. Né? Então, é o caso das nossas dores morais, que é tudo resultado do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas obras que estão surgindo aí. Eu digo até dentro das casas espíritas, tomar cuidado para recomendar para as pessoas, ou até advertir as pessoas sobre informações que contêm essas obras, nós não nos deixemos levar por essas informações. Voltando aqui então, já despertamos para as responsabilidades de respeito, né? Nos demos as mãos e unidos sirvamos sem reclamação, ampliando o campo das realizações enobrecedoras. Dr. Inácio Ferreira nos aconselhando. Esse livro ele parece meio cansativo, né? Até aqui, porque os outros livros que a gente estava estudando, nós entrava dentro de reunião mediúnica, obsessores ferrenhos, né? Puxando a espada ali, e o dirigente da reunião mediúnica tentando acalmar os ânimos dele, né? Então, só que esse aqui, por enquanto, ele é só lição de moral. Ele é só, até aqui, só orientação. Ele é orientação para que se nós pensarmos e repensarmos a nossa conduta espírita através dessas orientações, nós não iremos ser, no retorno à paz espiritual, talvez, aquele que precisa ser resgatado e conduzido ao Hospital Esperança, né? Então, por isso que eu digo, são sérias orientações, né? Mas não é botando o dedo na direção de ninguém, mas são esclarecimentos, conselhos para a gente prestar atenção. E a gente nota que o Dr. Inácio, ele usa palavras assim sem criminalizar ninguém. Até pelo contrário, ele usa palavras suavizando a orientação, né? Justamente porque é a proposta do livro. Não criminalizar o criminoso, se fosse possível, né? Ele já está... Né? Tem um ditado que diz, não precisa me botar em defeitos, eu já os tenho. Não botem mais, eu já estou... né, seu Ney? Sem julgamento. Sem julgamento. É justamente a proposta do livro, né? Sem julgar. E simplesmente analisar por que aquela criatura atingiu aquele patamar extrapolando, né, a raiva, o ódio, o rancor,
a violência. Por que ele chegou àquele ponto? Né? Justamente para que a gente trabalhe na sociedade, para que a sociedade possa irmos minimizando, né, nossos instintos ainda violentos até chegar ao ponto que nós possamos controlá-los. Aí ele vai, olha aqui, ó, depois de um sorriso, o Dr. Inácio tocou o Manuel no ombro, concluíram o passeio, e aí o Dr. Inácio convida o Manuel Filomeno para que fossem ao pavilhão, onde logo mais, quando o manto da noite descer sobre a terra e nossa região, teremos um trabalho pela frente de realizações especiais. Então aqui acho que agora as coisas do livro vão começar a esquentar um pouquinho mais, né, Lúcia? A Lúcia já leu também, né? Agora vão aumentar a pressão do fogão. Hã? Eles têm uma missão na costa terrestre, esse novo capítulo. Não entendi, Sérgio. Pode repetir, Sérgio, por favor? Não, esse capítulo 10, haverá uma missão na crosta terrestre. É o que a gente viu lá, toda aquela sequência de outras obras, né, Sérgio? Perturbação, no transição. Né? Então aqui vai o capítulo 10, experiências gratificadoras. Eu não marquei aqui essa introdução. Ney, fala, amiga, fala. Tu falou que tu abriu por acaso uma determinada obra que fala que o mundo iria se transformar, ou sei lá, acabar em 2070. Não. Sabe, falava assim. Em 1999, falava assim, Eneida, peraí. Não, nos anos 90, lá pelo início dos anos 90, também surgiu isso. Isso é uma coisa que surge de tempos em tempos. Eu não sei de onde as pessoas tiram. Que o mundo iria acabar em 1999. E o mundo acabou? Só qual era a informação, Eneida, que estava nesse livro? Eu abri por acaso ele. Numa casa espírita que eu fui fazer uma palestra, ele estava à venda, novinho. E eu cheguei cedo e abri. E olha, a informação que estava naquela página que eu abri, no trecho que eu abri. Em 2070, haverá na Terra 10 bilhões de espíritos superiores encarnados. Vamos refletir, tá? Hoje, a nossa população da Terra é 8 bilhões. Então, pela informação do livro, em 2070, toda a população da Terra seriam espíritos superiores. E a Terra não é palco para espírito superior. Tão cedo. Mas por isso que eu te digo, Ney, que de tempos em tempos surge esse tipo de informação que eu acho que é uma coisa assim para espetacularizar, como nos anos 90 surgiu isso, que o mundo ia acabar em 1999, agora surgiu esse de 2070. Eu acho que é para espetacularizar a situação. Sabe o que eu respondi para o amigo? Surge isso. O amigo que eu comentei. O amigo que eu comentei o livro, sabe o que eu disse para ele? Baseado nessa informação, meus netos são espíritos superiores que já nasceram. Porque é daqui a 37 anos? Daqui a 47 anos? Então eu disse para ele, então meus netos são todos já espíritos superiores. Né? Porque eu não vou estar na Terra nessa época. Aqui, mas é que eu não sei de onde o pessoal tira isso. Por isso que é muito perigoso usar data e número. Eu não dou muita fé quando tem assim. Então, voltando aqui, ó. Uma coisa estanque, né? Sim? Eu marquei a primeira, posso ler aqui? Não marcou a primeira, né? Não. O 10. Eu vou... Fala para nós aí o que tu marcou. Experiências gratificadoras, né? Hospedado em agradável apartamento situado
no pavilhão por onde caminhamos pela manhã, atendendo a gentileza de seu diretor, que nos ofereceu para o período reservado ao nosso estágio, quando retornamos e despedimos-nos e fomos conduzidos por Alberto ao novo domicílio. Não, é só uma pequena síntese. Eu não sei se alguém viu o filme Nosso Lar, porque viu que ele fala em apartamento aqui, né? Ah, Tudo que tem no plano espiritual, de maneira mais avançada e mais apurada, lá existe vila, existe apartamento, existe isso e aquilo. Nós temos aqui no nosso planeta Terra, né? Que é uma cópia, né? Então, nada mais que de uma forma mais grosseira nós temos aqui. Mas no plano espiritual existe apartamento, existe as moradias, as casas, né? vilas, casas, tudo, né? Então, interessante aqui, ó. Por que que ele fala apartamento? Em Nosso Lar é uma cidade, digamos, esparramada, uma cidade, vamos usar o termo aqui, horizontal, né? Uma cidade horizontal. O Hospital Esperança, ele é uma colônia vertical. São cada hélice daquele desenho é uma coluna de andares, né? E por isso então ele não fala casa, que ele fala apartamento, porque lá eram prédios, né? O Hospital Esperança ele tem vários andares, como eu falei, inclusive andares subterrâneos. E Nosso Lar, né? Ali e outras colônias que a gente vê em filme, eles falam minha casa, a casa onde eu estava hospedado, porque aí já são cidades, digamos, horizontais, né? Esparramadas em moradias de baixa, né? Interessante, Sérgio. Por isso que aqui ele usou a palavra também apartamento, situado no pavilhão. E aqui apareceu um novo indivíduo, né? O Almério. Não é Almério? Ou Alberto é Almério, né? No fim da frase, Alicia. Alberto? O meu livro está Almério. Alberto. Alberto. Deixa eu corrigir meu livro aqui, então. Alberto, ao novo domicílio. Aqui ele fala ali, ó, por onde dirigisse o pensamento, encontrava presente a misericórdia de Deus através dos seus embaixadores. O amor desse espírito superior, venerável Eurípides, conseguira identificar um ninho de paz para alguns dos náufragos da jornada terrestre, especialmente aqueles que não deveriam fracassar. Olha a expectativa do plano espiritual, né? Aqueles que não deveriam fracassar ante o fragor das marés bravias que se sucedem na sociedade terrestre e, não obstante, sucumbiram. Mas interessante o quanto eu fico... Olha, pessoal, eu trago para mim, tá? Eu trago para mim, eu estou gostando muito da gente estar estudando assim, porque se eu tivesse lendo esse livro aqui, 99% desses puxões de orelha passariam desapercebidos, né? E do jeito que a gente está fazendo, que eu tento fazer com vocês, a gente falar como atravessando um pântano, mas nós não precisamos ir por dentro da água mal cheirosa. Nós temos pedras para ir pulando. Uma pedra pulando na outra, uma pedra. Essas palavras são como fossem isso. Nessas orientações, agora te afirma, agora pula lá na outra pedra. Te equilibra, pula na outra. Quando tu vê, atravessou o pântano. E às vezes a nossa existência é um pântano. Se a gente fazer essa analogia, né? E esse livro, embora são orientações que vão nos ajudando te equilibra e dá o próximo passo, mas dá o próximo passo firme, na direção que tu escolher, mas escolhe decidido, com clareza, racional, né? Então ele nos fala aqui, ó, esses indivíduos,
que são a grande preocupação do Eurípides Barçanufo quando retornou à paz espiritual. E, pessoal, eu achei ontem uma mensagem de Allan Kardec pós-morte, onde o Kardec fala tem a mesma tristeza de encontrar no plano espiritual, em regiões onde ele não esperava, sabe? Companheiros seus, contemporâneos seus, que não fizeram bom uso do conhecimento espírita. Embora naquele momento que Kardec estava ali convivendo com eles, é aquela história, dentro da casa espírita e fora da casa espírita, né? Dentro da causa espírita e fora da causa espírita. E o Kardec fica frustrado de ver aqueles amigos de outrora, naquela existência, numa condição bastante desfavorável no plano espiritual. Sabe? Eu acho que eu até guardei essa mensagem de Kardec. E quando eu vi isso, eu lembrei de Eurípides Barçanufo, que foi a grande tristeza dele, só que ele transformou a tristeza dele, olha só que legal, para a nossa vida. Ele transformou a tristeza, ele poderia simplesmente ficar se lamentando, né? Ele poderia simplesmente lamentar e ficar indiferente. Não, ele lamentou ver esses companheiros espíritas que faliram, ele lamentou, mas eu tenho que dar um jeito nisso, né? É interessante para trazer para nós. Ele lamentou, mas ao mesmo tempo disse, não, eu vou dar um jeito de resolver essa situação. Eu vou resgatar esses companheiros para que eles retornem futuramente nova existência e não vão falir, né? Como ele fala aqui, ó, sucumbiram, honrados pelo conhecimento da revelação espírita, como se houveram enganado, a ponto de retornar em situação calamitosa. Os esclarecimentos e as advertências oferecidas pelo Espiritismo, olha que ele fala, constitui um barco de segurança para a travessia orgânica no processo evolutivo. Quem ganha somos nós, né? É aquela história que eu faço pelo outro, na realidade eu estou fazendo é por mim. No entanto, fazia-se expressivo o número daqueles que, mesmo informados da realidade da vida, optaram pelas enganosas paixões de breve duração, entorpecendo a consciência nos vapores do egoísmo e dos desejos ínfremes que os conduziram ao maloco. Fala, Sérgio. Não, eu só assim, ali, ó, para onde dirigisse o pensamento, encontrava-se, estava presente o misericórdia de Deus através dos seus embaixadores. Vê só, né? Todas as ações e acontecimento, lá estaria dirigido Deus para aquele acontecimento, para aquela atividade que eles iam fazer, né? E esse amor desse espírito superior, venerável, Eurípides, né? Edificaram um ninho de paz para alguns dos naufragos de jornada terrestre, especialmente aqueles que não deveriam fracassar e fracassaram, né? Então são aquelas pessoas, aqueles espíritos, aqueles que tinham o dever, né, porque eles foram mais instruídos, eles foram no plano espiritual, né? Eles tiveram a liberdade, né, de conduzir o amor a Deus, o crescimento, né? Então, assim, ó, então eles não tiveram esse cuidado e fracassaram, né? Sucumbiram, né? Então, e como é fácil a gente sair de nossos pensamentos, de nossas vibrações, né? E cair num lugar desse assim que faz com que a gente sucumbe, né? Eu também estava olhando aqui, que ele botou ali honrados pelo conhecimento da revelação espírita, né? Como houveram enganado no ponto de retornar
a situação calamitosa, né? O esclarecimento, a advertência oferecida pelo Espírito constitui um barco de segurança para atravessar a travessia orgânica do processo evolutivo. Essa travessia orgânica, orgânica quer dizer a nossa existência, né? Sim. Agora, né? Tudo isso estamos aurindo conhecimento através da orgânica, nossa existência, nosso processo evolutivo em cada ação avança dentro do processo aprendizado, porque assim, ó, se cada trabalhador, se cada médium, se cada esclarecedor, todos aqueles que nós temos nossos conhecimentos, não botamos em prática, ou não cumprimos as nossas obrigações como espírita, a nossa tendência é decair. Tem muita gente assim, ó, hoje eu não vou na casa espírita, eu vou fazer uma festa com meu vizinho, né? Então está deixando de lado aquilo que ele recebeu, aquele dom, aquela responsabilidade, né? Ou vou assistir um programa e deixar de estar estudando conosco aqui também, né? Então são coisas assim que a gente vai ver que muita gente faz isso aí e é errado. Eu mesmo essa semana eu não fui na casa espírita, nenhuma das casas espíritas eu fui nessa semana, né? Não fui na terça, não fui na quarta, não fui na quinta. Quer dizer, claro, eu participei do grupo de estudo, eu participei do Consolador Prometido, participei do grupo de estudo de prece lá do Espiritualidade, mas eu não fiquei em vão, entendeu? Mas tem pessoas que abandonam a doutrina praticamente para fazer outras coisas e só pensam na hora de trabalhar na mediúnica e às vezes não participa nem do estudo. Por isso que às vezes é necessário que a bendita dor bata na porta, né? Conveniência própria, marinha do remo, né? Quando a água chega diz que quando a água chega no nariz, aí a gente pede socorro, né? É bem isso aí, Sérgio, e o retorno os nossos conhecimentos não devem ficar parados, né? O que acontece? É como tu disse, a necessidade da gente ir no centro espírita, porque para a gente também receber as energias, as motivacionais, inclusive, né? Porque a casa ela não tem culpa dos fracassos, das vezes, dos trabalhadores, né? Que querem fazer festa, querem fazer, né? Hoje eu tomo uma bebidinha, amanhã eu tomo outra, amanhã eu vai experimentando. Quando vê, o cara está mais perdido e os irmãozinhos estão tudo com ele, acompanhando ele diretamente, né? Sim, aqui o Mauro Flamengo de Miranda vai nos advertir quanto é isso até adiante ali. 2 páginas depois ali, a gente vai chegar ali, quer ver? Porque aquele que não faz uso dos seus conhecimentos e não transmite, é como uma enxada, né? Ela acaba enferrujando, né? E perde o fio, né? Quando enferruja, perde o fio. Hoje eu tirei para continua o Manuel Filomeno de Miranda aqui, ó. Eu tirei para incomodar não são poucas, olha só, não são poucas pessoas que, ignorando a doutrina espírita e respeitando-a, ignoram, mas respeitam, acreditam que o fato de alguém esposar as lições que defluem das páginas luminosas da codificação das obras que lhes são subsidiárias, de imediato o torna um ser renovado e imbatível. E a gente sabe que não é assim. Virar santo por, né, a varinha mágica de Deus nos transformar em espíritos puros. Não é assim. Isso deveria ocorrer sem dúvida. No entanto, olha aqui, em razão das heranças ancestrais negativas, das múltiplas vinculações com o vício, cujos resíduos permanecem por longo período impregnando o perispírito,
nem sempre o candidato à edificação de si mesmo consegue o objetivo que se propõe. Para que isso aconteça, Sérgio, torna-se imprescindível todo empenho e sacrifício pessoal, renunciando às fortes tendências perturbadoras, a fim de realizar a transformação moral imprescindível à felicidade. Né? Olha que interessante, quer dizer que a nossa transformação moral vai nos levar a um estado de felicidade, digamos que a gente desconhece ainda. Porque o nosso estado de felicidade aqui na Terra está muito vinculado a essas vinculado a essas múltiplas com vícios, né? As beber morar e comer morar, jogos e outros tipos de passatempos, né? Então, que quando nós conseguirmos vencermos essas tendências perturbadoras e realizar essa transformação moral, e essa transformação moral, diz o Manas, é imprescindível para nós atingirmos esse estado de felicidade. E aí seria o que? Estado de felicidade espiritual, né? Que não é a satisfação das coisas com as coisas físicas, né? Olha o que ele nos adverte aqui, ó. O expositor, o escritor, o médium espírita, melhor do que qualquer outro adepto da doutrina do Consolador, são portadores de altas responsabilidades, devendo esculpir na conduta os conteúdos que oferecem aos demais. É aquela história que a gente vê um exemplo na medicina. Quem deveria ter melhor saúde? O médico, né? O médico não deveria beber algo que lhe prejudicasse, não deveria fumar, não deveria ser usuário de droga. Nós vemos os advogados. Um advogado, ele deveria ter uma conduta moral pura, sem pecado, sem erro, porque quem mais conhece as leis que vão punir as faltas do indivíduo com a sociedade do que aquele que estuda, o advogado, né? Ou até um já de uma situação mais elevada no poder judiciário. E também, então, a gente pode trazer, nós que já conhecemos um pouquinho da doutrina, né? A gente está subindo a montanha, mas já subimos um pedacinho dessa montanha, né? Ainda tem gente que está lá embaixo dormindo na relva, né? Que não aceita o convite para vir subir a montanha. Então, como ele fala, ter altas responsabilidades. Mas é mesmo aqui, se você for no endocrinologista, fazer uma consulta, chega lá, o cara tá um gordão lá, tirado no sofá, fumando ainda. Que exemplo ele tá dando, que conhecimento que tem. Então já se afasta, né? Não, peraí. E aqui ele ainda fala, com destaque, porém, o medianeiro esclarecido. Sentir e manter contato direto com o mundo extrafísico, né? Nós que já trabalhamos um dia, e vocês que estão trabalhando direto nas reuniões mediúnicas, mas uma leitura do Céu e Inferno da segunda parte nos esclarece sobre isso aqui que ele está falando, né? Um comparativo que o próprio Kardec divide em espíritos superiores, espíritos sofredores, espíritos suicidas. E aqui ele está no contato, ouvindo o testemunho dos que passaram pela Terra e como eles estão agora, por manter contato direto com este mundo fora da vida física, tornando-se instrumento das comunicações dos imortais, está consciente do significado dos valores morais que deve cultivar, a fim de não se deixar dominar pelas fantasias e fanfarronices do gozo exorbitante, do egoísmo, do orgulho e da presunção, que o tentam constantemente, olha só, as tentações, né? Mas não dispõem de recursos mais valiosos e profundos para o convencerem. As tentações vêm, mas se a gente está protegido, né, pelo nosso próprio conhecimento, é aquela máxima que a gente vai levar por várias existências. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, que Jesus falou.
quanto mais, se a gente usar essas verdades claras, lúcidas, racionais, para nos indicar o norte da nossa vida, da nossa estrada, né? Nós vamos nos libertando de dores físicas, sofrimentos morais, prejuízo de toda ordem. Não vamos desencarnar de uma forma precoce, que não quer dizer que a pessoa desencarnou aos 70 anos, que ela até aí pode ser precoce, que de repente ela ia... Nosso irmão Divaldo está fazendo hoje 94, né? 96, o nosso irmão Divaldo faz hoje. Então a gente pode dizer que se uma pessoa, se o Divaldo tivesse desencarnado com 70 anos, era uma desencarnação precoce, né? Mas ele foi aquela frase que o Sérgio até citou depois de novo: a misericórdia divina está em todos os lugares, né? O Divaldo já era para ter partido, já está em compulsória aqui, né? Merecimento. Mas eu acho que todos os espíritos que têm conhecimento da doutrina e têm que buscar se melhorar cada vez mais. Não só no estudo para fazer palestra, não é só na mediunidade, não é só... Porque assim, ó, ele tem que, como diz assim, tem que estar impresso na sua consciência para que ele não venha falir, ou para que ele não seja só dentro da casa espírita. O médium, ele é médium em todo lugar. Na rua, no lugar, qualquer lugar, ele não tem. Né? Hoje eu vou tomar uma cervejinha, pois é, eu sou médium lá de Joaquina, e hoje eu estou aqui no barzinho, vou tomar uma cervejinha, não tem nada a ver, porque hoje eu não sou médium. Mas e ali ele está desprotegido, né, Sérgio? Está desprotegido. Ele vai nos advertir daqui a pouco dos obsessores também. Sucede, no entanto, aqui... Fala, Lúcia. Mencionei. Esse livro é bem importante mesmo, porque fala naquilo que nós temos que mudar em nós mesmos, né? Que é modificar a conduta nossa, vendo os exemplos e os ensinamentos do que o livro traz, né? Que a gente tem que se conscientizar que nós não temos que olhar o defeito do outro, a conduta do outro, mas a nossa conduta, né? Não, e essa conduta nossa equivocada aqui, que nós recebemos, digamos, esse manto, é um manto de proteção à doutrina espírita, né? E essa conduta equivocada aqui, nós podemos, passando para a vida espiritual, é isso que eu sempre penso, ficar um período numa região desfavorável lá, que a gente está se vinculando a ela já desde aqui, não vou abrir mão de 10 anos da minha vida. Esses 10 anos pode custar muito caro, né? Podem custar várias décadas lá, né? Várias décadas ou como ele disse ali, espíritos que faliram, né? No início do trecho que a gente está falando. Então a gente tem que usar o tempo a nosso favor, né? Sim. Ele fala aqui, ó: sucede, entanto, que o conhecimento apenas não basta, né? É aquilo, a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Diz o ditado. Para oferecer resistência a pessoa alguma ante as inclinações para o mal e para a desordem interior. Após consegui-lo, faz-se imprescindível vivenciá-lo, passo a passo, momento a momento, mantendo a vigilância e coerência na conduta, a fim de não se comprometer negativamente, desviando-se do caminho da retidão. Simultaneamente, não podemos esquecer, não podemos olvidar, há um adversário traiçoeiro e perverso, sempre alerta, para torpedear as aspirações de soerguimento daqueles que se encontram comprometidos com a retaguarda. Olha, isso aqui é uma grande verdade, ó. Nós somos comprometidos com a retaguarda, né? Nós herdamos das nossas existências passadas. E o que nós fizemos nas existências passadas?
muito que a gente vai ver no capítulo depois, ali, quando começar a, a conversa ali com os nossos irmãos, que vai falar dos rabinos judeus e dos mulás, né, do Islã. O não olvidar aqui, não podemos esquecer. Esquecer. Há um adversário traiçoeiro. Eu acho que não há um só, acho que vários. É uma falange. É uma falange, rapaz do céu. Olha, e ele fala, não, e essa falange, como é que se constrói essa falange? Em algumas obras do André Luiz a gente pode perceber, que o André Luiz nos narra, tem aquele espírito que quer perseguir o Ney, e ele encontra uns outros espíritos que estão desocupados. Me dá uma força aí. A gente não faz isso? Quando vai, a gente, precisa descarregar um caminhão de tijolo. Aí eu tô só, pessoal, me ajuda a descarregar isso aqui. Te ajudo. Né? A minha proposta foi meio pesada, porque descarregar um caminhão de tijolo não vai aparecer muitos amigos, não. Eu vou te contar um caso bem ligeirinho, Ney. O meu pai era festeiro, assim, ele gostava assim de. Gosta até com minhas irmãs, tudo. Ele foi presidente de clube, tudo. Minhas irmãs foram tudo rainha, minha mãe era rainha. E na casa Coab que eu vendi para ele, ele queria aumentar a casa, aumentar. Aí, sabe o que o pai fez? Começar a dar almoço, mas primeiro dava bebida antes. Vinho ou cerveja. Os negros se bebedavam, não levantava metade das paredes. O pai botava todo mundo a correr. Vocês não vale nada, não se arranca daqui. Ele vai alertar. Eu chegava lá, dava risada do pai, né? Mas ver aqui, rapaz, comer, beber e não fizeram nada. Primeiro o trabalho para depois a regalia, né, Sérgio? Ele vai nos alertar aqui, Da onde nós angariamos esses inimigos, né, espirituais? Pelos nossos comprometimentos lá nas vidas passadas, comprometidos com a retaguarda. Inimigos espirituais que devem merecer muita atenção. Testemunhas e acompanhantes dos homens terrestres inspiram-nos, participam das suas atividades, tornam-se companheiros inseparáveis do seu comportamento e, no entanto, graças ao livre-arbítrio que cada qual dispõe, conseguem interferir nas vidas com as quais se associam. Nós temos o livre-arbítrio de abrir a porta ou de fechar a porta, né? Materializando seus intentos malsãos em razão da predominância das inclinações vinculadas ao egotismo, ao orgulho, à soberba, aos interesses mesquinhos que permanecem com as suas sequelas tormentosas naqueles que lhes tombam nas armadilhas. Olha, aqui ele já relaciona nossas virtudes negativas, né? Nossa tendência às virtudes negativas. E são onde a gente vai abrindo fresta, janela, até uma porta, né? Para que esses amigos, como eles dizem, participam das nossas atividades e eles materializam aquilo que eles desejam. Como é que eles materializam? Somos médiuns, né? Como o Sérgio falou. Nós, através da inspiração, inspiram-nos, e através dessa inspiração que eles nos dão, nós acabamos materializando aquilo que eles desejam, e os desejos deles, com certeza, são abismos que nós próprios construímos para cair neles, né? Mas, olha, lembra lá no início que ele falava, né? Socorro, a bondade divina. Por outro lado, os bons espíritos não cessam também de inspirar. Olha como é que eles conversam com a gente. Tanto os bons quanto os não bons inspiram-nos, né? Aquela voz, aquele pensamento que nos vem e que não é nosso. Inspiram, não cessam de nos inspirar, de interceder, de oferecer proteção a todos quantos lhes facultam ajuda, utilizando-se de todos os recursos possíveis para que os seus
aperfeiçoados consigam desobrigar-se dos compromissos assumidos, alcançando o patamar da vitória. Né? Precatem-se, portanto, Manuel Flamengo Miranda continua, aqueles que aspiram pela felicidade, por conseguir êxito nos empreendimentos que realizam, com olha, o armamento, né? o antídoto que a gente deve usar. Aqueles que querem alcançar êxito, recursos da oração, da paciência, do trabalho elevado, manter o pensamento em faixa superior de reflexões, evitando desse modo ser alcançados pelos petardos mentais e hipnoses, olha, de novo, dos seus comparsas de ontem, hoje investidos de propósitos doentios e negativos, né? E para nós encerrar, tem um trecho bastante interessante. Refletindo em torno das instruções recebidas, Manuel Flamengo de Miranda coloca que diante da vida estuante, recordava-me da frase lapidar que ensina incontável, que em cima, né? Podemos ler sobre as sepulturas terrestres, repousa em paz. Sabe que semana passada eu estava, em virtude de umas doutrinárias que eu fiz essa semana, eu pensei nessa frase bastante, da não verdade, né? Apesar disso, constatava que somente existe movimento. Nunca repouso absoluto, mesmo em relação à matéria que experimenta os fenômenos transformadores das células e moléculas. Né? E até no nosso corpo que a gente entrega ao túmulo, vai ter trabalho ali. Os vermes vão fazer a decomposição do nosso corpo. Né? Como se fossem mineradores que estão ali separando os átomos que compõem as moléculas que fazem o nosso corpo físico. Então, ó, a matéria que experimenta os fenômenos transformadores das células e moléculas, o espírito, esse peregrino da imortalidade, mesmo quando em profunda hibernação, que é sempre transitória, está vivo e pulsante. Mas o corpo não descansa também, cara. Porque ele entra nessa transformação das moléculas, ele vira, como é que diz? Ele vira pó. Carbono, vira... Esses garimpeiros vão separando ali, ó. A turma que separa o ferro para lá, o carbono para cá, alumínio para lá, zinco para zinco. Substâncias químicas que compõem nosso corpo físico, é uma grande salada química, né? Ao mesmo tempo, como é lamentável a informação inverídica de algumas religiões em torno do sono perene até o momento em que soarão as trombetas anunciando o dia do juízo final. A simbologia que assinalava o despertar de cada consciência foi transformada em realidade sem qualquer análise da sua possibilidade. Em toda parte, a vida estua de maneira dinâmica. Olha que ele coloca, morre uma forma para dar lugar a outra mais específica, ininterruptamente. A cada instante, essas alterações se apresentam no universo. Galáxias são absorvidas pelos buracos negros e outras surgem gloriosas. No entanto, na ótica desses religiosos ortodoxos, né, conservadores, o espírito deve permanecer em atitude inútil ou, segundo os negadores da vida, sucumbindo ante o fenômeno biológico da desintegração molecular. São conclusões ingênuas de ambos grupos, porque acostumados ao conceito antropomórfico de Deus, esquecem-se de aprofundar-lhe a grandeza. Então, acho que é bom nós parar por aqui, né? Continuaremos no dia 12 de maio, né? Nas reflexões do nosso irmão Manuel Flamengo de Miranda. Então, como combinado, né? Nós teremos uma prece agora do nosso irmão Sérgio Benedito de Carvalho.
para fazer o nosso encerramento, nossa reflexão de hoje. Como dizia o apóstolo Paulo, fiz-me fraco para os fracos, tentando salvar alguns. É um grande ensinamento que o Paulo dizia, justamente, quando a gente for levar uma oferenda para uma pessoa, nós nos tornarmos igual a ela, para não chocá-la, né? Isso é. Então vamos fazer uma prece aqui, vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida, pela saúde dos nossos familiares, vibrando muita luz, paz, harmonia, a todos os trabalhadores das casas espíritas, a todos os irmãos de caminhada, a todos aqueles que ainda, como medianeiros, não voltaram para as casas espíritas ainda, não criaram coragem devido à pandemia, ficaram nos seus aconchegos. Pedimos através da misericórdia divina, amado Mestre Jesus, a Deus, que abençoa nosso querido e amigo Edivaldo, o seu aniversário na data de hoje, completando 96 anos de idade e 75 anos de espiritualidade. Que Deus mantenha nesse caminho até quanto for necessário a sua permanência aqui nesse plano terrestre. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, teus irmãos menores, mais disposto no ideal do serviço, a penetrarmos na letra de vários de teus propósitos de luz, retirando dali algo transformado de acordo com nossas condições. A tua mensagem, posta pelos espíritos de escola, orquestrado pelo mestre de Leão, nosso querido Allan Kardec. Dá-nos, Senhor, nessa condição singela, o conjunto de oportunidade para a noite de hoje, depositarmos em nós mesmos, no gasofilácio de nossas estruturas íntimas, ponto de luz, elemento de reflexão, a fim de nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem e construirmos no agora, na dádiva que se chama presente, o nosso futuro bendito. Por tudo isso, Jesus, te pedimos para que então tu continuas conosco hoje, agora e sempre. Pedimos ao Pai que acolhe através do seu manto sagrado, seu manto de luz, todos aqueles irmãos que estão nesse tempo em agasalho, em alimento, para que eles possam receber seu afago, para que eles possam receber sua luz, e que eles possam também buscar um cantinho para que possam se abrigar desse tempo que está tão fervorosamente, muita chuva caindo nesse momento. Então a gente pensa muito nesses irmãos
que não tiveram a mesma oportunidade nossa. E que Deus abençoe a todos nós, derramando luz, bênçãos de cura e de paz. Que assim seja. Quem seja.